Você está cansado de estudar aquele monte de regra de uso da vírgula e aí você tenta memorizar tudo aquilo, mas na hora que você vai resolver uma questão ou fazer um exercício, você simplesmente não consegue aplicar aquilo que você aprendeu na teoria? Se esse é o seu caso, na aula de hoje, vírgula na prática, eu vou mostrar para você como você vai pegar aquilo que você está estudando na teoria, toda a parte teórica de uso da vírgula, e como você vai fazer para você colocar isso na prática, como é que você vai aplicar esse conhecimento nas principais questões de concurso público. Eu vou mostrar tudo isso para você nesta aula especial sobre vírgula na prática. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui do lado direito. Basta você clicar nesse botão e se inscrever no canal. Aproveita, deixa o seu like, porque a aula de hoje está recheada de dicas e macetes para você conseguir de uma vez por todas aplicar aquilo que você aprendeu na teoria e conseguir resolver as questões de provas. Vamos lá, vamos para as questões? Eu tenho aqui a primeira questão, vou deixar na tela um pouquinho. Eu sugiro que você tente resolver essa questão primeiro e depois você assiste ao comentário. O comando dessa questão da banca Quadrix diz assim, ó: a vírgula empregada na linha 3 e as vírgulas empregadas na linha 5 tem a função de... Qual o detalhe aqui no comando dessa questão? A banca não quer saber se a questão está correta ou não, se o uso da vírgula está correto ou não. O que a banca quer, na verdade, é a função dessas vírgulas no texto, ou seja, é uma questão de gramática aplicada ao texto. Eu coloquei o texto aqui para você, eu vou fazer a leitura dessa parte inicial só para a gente ter o contexto, porém, o nosso foco está aqui, ó, na linha 3 e também aqui na linha 5. São essas três vírgulas que nós iremos analisar. Então vamos lá, vamos começar pela leitura aqui do texto. Saúde de São Paulo confirma 5º caso de febre maculosa ligado à casa de eventos. É o título aqui do nosso texto. Com a nova confirmação, o estado registra 19 casos da doença em 2023. Com 9 óbitos. A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou o 5º caso de febre maculosa ligado à Fazenda Santa Margarida, uma casa de eventos localizada na área rural de Campinas, São Paulo. O que a gente vai fazer? Primeiro, vou apagar aqui, porque o nosso foco inicial vai ser nesta vírgula aqui. Só que antes disso, eu quero fazer o seguinte aqui com você, porque eu quero te mostrar algo. Nós vamos tirar esta vírgula e vamos colocar um ponto aqui. E, obviamente, eu vou apagar tudo isso aqui, porque isso tudo deixaria de existir caso houvesse um ponto aqui. Agora vamos fazer a leitura novamente com este ponto. Ó, a Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou o 5º caso de febre maculosa ligado à Fazenda Santa Margarida. Ponto. Se eu terminasse o texto aqui, você teria mais algumas informações acerca dessa Fazenda Santa Margarida? É claro que não. Por quê? O texto terminou, obviamente, depois desse segmento. Então a gente não sabe qualquer coisa acerca dessa Fazenda Santa Margarida. Foi por isso que o autor gentilmente fez o quê? Ele colocou uma informação adicional para que o leitor soubesse algo a mais acerca dessa Fazenda Santa Margarida. Ó, ele falou assim: uma casa de eventos localizada na área rural de Campinas, São Paulo. Então, quando ele coloca esse segmento para explicar um pouco mais, expandir um pouco mais o sentido da expressão Fazenda Santa Margarida, sabe o que ele faz? Ele deixa claro para o leitor de que fazenda ele está falando. Essa Fazenda Santa Margarida, olha, é uma casa de eventos localizada na área rural de Campinas, São Paulo. Não é qualquer outra, mas é aquela localizada na área rural de Campinas, São Paulo. Essa é a função desse segmento que está em vermelho. Isto aqui, portanto, sintaticamente é um aposto. Então, o que eu estou mostrando aqui para você? Eu mostrei a função textual desse segmento e agora eu estou classificando esse segmento para você. Deixe-me acertar este... Opa, apaguei tudo. Calma aí, professora. Deixe-me acertar este P aqui, que ficou meio estranho. Aposto. Ficou melhor agora. Então, eu estou mostrando para você a função textual e agora estou classificando.
É um aposto. Mas que tipo de aposto? Porque existem vários tipos. Este aqui é um tipo específico. É um tipo que explica um termo anteriormente expresso. Quando a gente tem um aposto que explica um termo anteriormente expresso, que no caso aqui é a Fazenda Santa Margarida, nós estamos diante de um aposto explicativo. Você vai precisar isolar esse aposto com a vírgula, tudo bem? Então, a função dessa primeira vírgula aqui é isolar o aposto. Vamos analisar as duas outras vírgulas, ó. Essa paciente, vírgula, uma mulher de 38 anos de idade, vírgula, está internada em Campinas, segundo a secretaria. Vamos fazer o mesmo exercício. Se eu apagasse essas duas vírgulas e fizesse o seguinte, ó, eliminasse tudo isso aqui do nosso texto. Vamos ver a função textual primeiro. Eu teria o seguinte, ó, essa paciente está internada em Campinas, segundo a secretaria. Mas essa paciente qual? Que paciente é essa? Eu não sei. Então, para que não gere uma dúvida em relação a que paciente o leitor está se referindo, o que ele fez? Gentilmente, ele explicou aqui, ó, quem é essa paciente. Vou marcar aqui, essa paciente é o nosso termo base, e aqui uma mulher de 38 anos é o elemento que explica quem é essa paciente. Então, veja que eu não estou falando de qualquer outra paciente, eu estou falando de uma mulher de 38 anos de idade. Isto aqui também tem a função de explicar, é, portanto, um aposto explicativo. Mas eu não sei se você percebeu o seguinte, aqui nós temos duas vírgulas e aqui nessa primeira só uma vírgula. Por que isso acontece? Porque esse aposto explicativo está no meio desta oração, ó, essa paciente internada em Campinas. Se você tiver um aposto no meio da oração, você vai precisar utilizar duas vírgulas. Caso você não tenha esse aposto no meio, você utiliza uma vírgula só. Tudo bem? Então a gente viu aqui também a função textual desses elementos. Isso vai te ajudar bastante na interpretação de textos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado para você. E aqui também na descrição tem um título assim, ó, aulas que eu recomendo. Eu vou deixar essa aula de dicas de interpretação de texto. Se eu não me engano, são 7 dicas que eu dei para te ajudar a interpretar melhor, a compreender melhor o texto. E aí é legal que você começa a entender que essas funções sintáticas, elas são essenciais também para a compreensão do texto. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Então, a gente viu aqui que essas vírgulas têm uma única função. Que função é essa? Isolar este aposto aqui, ó, uma casa de eventos localizada na área rural de Campinas, São Paulo, e isolar este outro aposto aqui, uma mulher de 38 anos de idade. Portanto, a número 1 tem como resposta a letra C de casa, tudo bem? Vejamos a próxima questão. Ela diz assim, ó, no trecho, apressadamente, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o assunto. A vírgula foi empregada para, de novo, a banca não quer saber se esta vírgula está correta ou não. Não é o emprego correto da vírgula, e sim a função, a justificativa dela dentro do contexto. Então, tome muito cuidado também com o comando da questão. Vai ser o comando que vai direcionar o seu olhar e mostrar aquilo que a banca quer. Então, se você não compreender também o comando da questão, aí vai ficar mais difícil de você conseguir fazer aquilo que nós falamos no início. Pegar a parte teórica da vírgula, ou seja, as regras gramaticais, e colocá-las na prática, e colocá-las e aplicá-las, na verdade, às questões. Então, o comando da questão também é muito, mas muito importante. Então, a banca aqui quer saber o seguinte, ó, a vírgula foi empregada para quê? Qual a função desta vírgula aqui? Eu não sei se você sabe, mas a vírgula não tem nada a ver com respiração, e sim com sintaxe. 99% de uso da vírgula é sintaxe, ou seja, você vai precisar estudar as funções sintáticas, as orações, para você empregar a vírgula de forma
correta, de forma mais assertiva. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Antes da gente saber empregar a vírgula, a gente tem que saber identificar as funções sintáticas, porque é exatamente isso que a banca quer aqui. Perceba que quando ela fala, ó, apressadamente, vírgula, os alunos começam a escrever. Eu posso retirar isto aqui do nosso texto? Até posso, sem problema algum, desde que eu faça aqui as alterações com a letra maiúscula. Então, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o assunto. Se a frase começasse aqui, nós não teríamos esta ideia de modo que foi expressa aqui, ó, apressadamente, ou seja, é o modo como os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o assunto. Então, o que eu quero dizer com isso é que este apressadamente é um termo sintático que a gente chama de adjunto adverbial. É um termo acessório, porém ele imprime no contexto algumas semânticas. Neste caso aqui, como eu disse, é o modo como os alunos começam a escrever de maneira rápida, apressadamente. Então esta vírgula aqui foi utilizada para quê? Para isolar esse adjunto adverbial. E esse adjunto adverbial, pessoal, ele está deslocado. Aí, Eliane, o que você quer dizer com esse negócio de deslocado? O que eu quero dizer é algo muito simples, que existe uma estrutura básica de distribuição dos elementos na nossa língua. Como é que é essa distribuição? Nós temos o sujeito, nós temos o verbo, nós temos o complemento e nós temos aqui o adjunto. Esse adjunto que eu estou falando aqui, que é o adjunto adverbial, perceba que ele está aqui, ó, no final da frase. É no final da frase. Agora, se eu pego esse adjunto adverbial e coloco aqui, ó, antes deste sujeito, eu preciso mostrar para quem está lendo, eu preciso mostrar para o meu leitor que este adjunto adverbial não está no local dele de origem. Eliane, mas qual o local de origem dele? Mostrei aqui para você, ó. Ele fica no final da oração. A partir do momento que eu faço esse deslocamento, a gente coloca sempre a vírgula? Não, a gente não coloca sempre a vírgula. A vírgula não é obrigatória quando? Quando o adjunto adverbial for de pequena extensão, ou seja, quando ele tiver, por exemplo, 2 palavras, aí a vírgula é facultativa. Porém, se o adjunto adverbial tiver mais de 3 palavras, a vírgula será obrigatória. Ah, mas Eliane, por que você está falando isso? Bom, eu só estou falando isso para que você já anote aí no seu caderninho, porque eu tenho certeza que você está assistindo a esta aula com o seu caderno e fazendo anotações. Então anote o seguinte, que quando houver o adjunto adverbial deslocado, se ele for de curta extensão, ou seja, até 2 palavras, a vírgula é facultativa. Porém, se ele tiver 3 ou mais palavras, a vírgula será obrigatória, ok? Nessa questão aqui, a banca não está perguntando se é facultativo, obrigatório, nada disso. O que ela quer saber aqui é apenas uma coisa, ó, qual é a função? Qual é a função? Qual é a justificativa desta vírgula? E a justificativa nós já vimos. Esta vírgula está sendo utilizada para isolar o adjunto adverbial apressadamente. Logo, a única resposta possível, ó, é a letra B de bola. Isso aqui não é uma oração. Se não tem verbo, não é uma oração. Então, a gente pode, ó, já eliminar a letra A e também a letra B. Isolar o vocativo, isso aqui não é um chamamento, obviamente. E isolar um aposto, aqui nesse contexto, não é um termo de natureza substantiva, e sim um termo de natureza adverbial. Portanto, a única resposta possível é a letra B de bola. Somente lembrando aqui o seguinte, tem aqui no canal já um vídeo sobre orações coordenadas. Se você quiser assistir, é fundamental que você veja. Também tem um vídeo sobre vírgula. Vou deixar tudo aqui linkado para você, que aí você já maratona esses vídeos, porque esses vídeos vão te ajudar bastante a entender melhor o uso da vírgula. E também tem vídeos sobre orações subordinadas substantivas, ok? Eu recomendo que você assista a esses vídeos, porque eles vão complementar muito bem essa parte aqui de uso da vírgula. Eu vou deixar de novo linkado aqui na descrição desse vídeo. Então, número 2, letra B de bola. Agora eu quero saber de você o seguinte, você tá gostando desse vídeo? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like. Tem um botãozinho aqui em algum lugar aqui da tela, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal para você receber as nossas aulas. E se você quiser também estudar comigo lá na Rota de Estudo, lá eu mostro isso aqui de forma bem detalhada, com muitos exemplos, basta você
você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tudo bem? Agora, vamos para a número 3. A número 3 é uma questão bem interessante e ela fala exatamente o seguinte, ó. Olha o comando dela. Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada de maneira correta. Agora sim, a banca quer a correção. Nessas duas outras questões anteriores, a gente não estava buscando a correção, e sim, ó, a função, a justificativa dessas vírgulas. Vou marcar aqui, ó, função. Então, duas questões sobre função, agora uma questão sobre alternativa correta, forma correta, emprego correto do uso da vírgula. Vamos analisar? Vamos lá, ó. Letra A. Pesquisas realizadas pela FGV, vírgula, confirmam a hipótese do autor. Essa questão aqui, essa letra não está correta. Por quê? Porque aqui a gente tem um erro que as bancas gostam bastante de explorar, que é você separar o sujeito do verbo. Aqui eu tenho o verbo confirmar. Para eu achar o sujeito, eu faço o seguinte esquema, eu faço uma pergunta para esse verbo. Eu faço a pergunta da seguinte maneira, ó. O que confirma a hipótese do autor? Perceba que ele vai responder o seguinte, ó, são as pesquisas realizadas pela FGV. Tudo bem, isso tudo aqui é o sujeito da nossa oração. Agora, se eu tenho um sujeito de um lado, grave isso no seu coração, por favor, porque isso cai bastante em prova. Se você tem o sujeito e depois você tem um verbo, você nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai pegar e colocar uma vírgula entre esses dois elementos. Por quê? Você não separa elementos que são sintaticamente ligados. Ah, mas professora, eu já vi uma vírgula entre sujeito e verbo. Pois é, essa vírgula está incorreta. Mas e se eu colocar duas vírgulas? Aí calma, isso é mais pra frente, a gente vai falar de elementos intercalados. Mas se você pensar só no sujeito e depois um verbo, não pode ter uma vírgula separando esses dois elementos. E é exatamente isso que a banca faz aqui na letra A. Portanto, esta aqui está incorreta justamente por causa desta vírgula aqui. Vamos para a letra B de bola. Quando a pesquisa foi realizada, vírgula, as hipóteses eram incertas. Opa, a gente já tem a nossa resposta. Por que a gente tem a nossa resposta? Porque aqui eu tenho uma oração, ó, quando a pesquisa foi realizada. Nós temos aqui uma locução. Vou marcar aqui para você, ó, uma locução verbal. Isso tudo aqui é uma oração subordinada adverbial. E se a gente quiser falar um pouco mais, é um adverbial temporal. Ah, o que isso significa? Significa algo muito, mas muito simples, que se houver uma oração subordinada adverbial deslocada, ou seja, ela está fora do local dela de origem, você vai obrigatoriamente, isso aqui não é facultativo, você vai obrigatoriamente colocar a vírgula. Então esta vírgula aqui é obrigatória. Como a banca a colocou de maneira correta, ela é a nossa resposta, porque é exatamente isso que ela quer aqui na número 3. Agora vamos ver por que não pode ser de forma alguma a letra C, ó. Nenhum, vírgula, indicador confirmou as hipóteses levantadas. Nenhum indicador são dois elementos que estão aqui ligados entre si. Porque esse nenhum aqui é um pronome indefinido, pensando lá na parte de morfologia. E indicador está ligado a esse pronome indefinido. Então a gente não pode colocar uma vírgula aqui dentro desse contexto, tudo bem? Então eliminamos, obviamente, a letra C de casa. Veja a letra D. Depois da realização da pesquisa, os alunos participantes, vírgula, queriam saber o resultado. Bom, aqui a gente tem alguns problemas. Que problema? Primeiro vamos ver essa vírgula aqui, ó. Os alunos participantes queriam saber o resultado. Quem queria saber o resultado? Os alunos participantes. Então, os alunos participantes, você concorda comigo que é o sujeito da oração? E a gente viu que a gente não pode, de forma alguma, colocar vírgula entre sujeito e verbo. Então, o sujeito está aqui, a banca colocou uma vírgula aqui e daqui a pouco apareceu um verbo aqui, uma locução verbal. Isso está incorreto. Não posso colocar esta vírgula aqui. Só que se eu tirar essa vírgula aqui, a frase também não vai ficar correta, porque vai ficar faltando uma vírgula aqui. Por que eu preciso obrigatoriamente colocar esta vírgula? Lembra que a gente falou do adjunto adverbial aqui, ó, deslocado? E eu te dei uma dica, olha, se o adjunto adverbial tiver até duas palavras,
a vírgula é facultativa. Mas se tiver 3 ou mais, a vírgula será o quê? Isso, obrigatória. Percebeu que aqui nós temos, um adjunto adverbial de longa extensão. Se ele está deslocado, a vírgula é obrigatória. Então, eu preciso, na verdade, mover esta vírgula daqui para cá. Então, depois da realização da pesquisa, vírgula, os alunos participantes queriam saber o resultado. Aí está perfeito. Então, eliminamos a letra D. E a letra E? A FGV realiza, vírgula, com frequência, pesquisas sobre educação. Bom, a FGV realiza o quê? Pesquisas. Então perceba que aqui tem um verbo e aqui tem o objeto direto. O que aconteceu aqui? A banca colocou uma vírgula separando este verbo deste objeto direto. Isso também não pode acontecer. Da mesma forma que o sujeito não pode ser separado do verbo por meio de uma vírgula, o verbo também não pode ser separado do seu complemento por meio de uma vírgula. Não pode de forma alguma acontecer isto. Na verdade, deixe-me colocar esse X aqui, em cima da vírgula. Vamos voltar aqui, não pode acontecer, tudo bem? Então, quando ele colocou somente uma vírgula aqui, gerou um erro. Ah, mas professor, eu não poderia colocar uma outra vírgula aqui? Poderia, sem problema algum. Aí você isolaria o com frequência, que tem essa natureza adverbial. Mas como esse adjunto adverbial só tem 2 elementos, a vírgula é facultativa. O que eu quero dizer no final das contas é o seguinte: ou você coloca mais uma vírgula aqui para você isolar esse adjunto adverbial, ou você não coloca uma vírgula aqui e obviamente nenhuma aqui, ou seja, deixa a frase toda sem vírgula para que esse adjunto adverbial, como ele é de pequena extensão, ele fique ali na frase e não vai gerar erro em relação à pontuação. Como a banca colocou aqui, aí não está correto. Então, elimino a letra E e tenho como resposta número 3 a letra B de bola. Bom, então nesta aula especial sobre vírgula na prática, você viu um pouquinho de como você deve fazer para você aplicar a parte teórica que você estuda sobre o uso da vírgula, como você pega isso, essa parte teórica, e você coloca isso na prática, como você aplica isso na resolução de questões. Se você tiver gostado desta aula, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, de novo, tem um botãozinho vermelho aqui, basta você se inscrever no canal. E se você quiser estudar esses assuntos e outros também comigo lá na Rota de Estudo, que é o meu curso completo de língua portuguesa, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!